bom dia, Step Mamas. Bom, nós vamos começar agora a nossa live 5 de aquecimento da Semana da Madraça Protagonista, né? Então, a Semana da Madraça Protagonista, que vai acontecer nos dias 25 a 31 de maio, como eu já falei para vocês, faltam 5 dias para a Semana da Madraça Protagonista. Vai ser uma semana inteira de aulas gratuitas. Nós vamos falar sobre casamento, sobre madrastidade, sobre famílias reconstituídas. Nós vamos falar sobre culpa, sobre ranço, sobre todos esses sentimentos que as madrastas sentem, que fazem com que a experiência da madrastidade seja muito difícil, muito desafiadora. Vamos falar sobre pertencimento, sobre conexão conjugal. Então, nós aqui, nessas lives de aquecimento, estamos trazendo os assuntos mais votados por vocês no grupo da Semana da Madraça Protagonista. Portanto, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, participe das enquetes, porque as lives, os temas das lives está sendo decidido por vocês, tá bom? E aí, após a Semana da Madraça Protagonista, no dia 1º de junho, nós vamos abrir as vagas para a próxima turma da comunidade Novas Madrastas, que é lá na comunidade Novas Madrastas que vocês vão ter esse espaço para aprofundar tudo isso que a gente está vendo aqui, que vamos ver na Semana da Madrasta Protagonista, de uma forma prática, estruturada e acompanhada por mim e por outras mulheres que, como vocês aí, estão enfrentando desafios e decidiram realmente ter um relacionamento leve e feliz, tá bom? Então hoje a nossa live é um tema que foi um dos temas mais votados por vocês, né? Na verdade nós íamos fazer esse tema ontem, mas como eu já tinha anunciado nos stories, antes de ver a resposta, né, da enquete, então acabou que ficou para hoje, tá bom? Mas esse tema de hoje é um tema que mexe com muitas madrastas, né, de uma forma ou de outra, que é o quê? Por que o clima da casa muda quando o enteado chega? Ontem eu abri uma caixinha e algumas de vocês falaram assim, pô, não aguento nem ouvir a voz. Quando o enteado chega, eu mudo o clima, eu fico mal, eu não aguento ouvir a voz. Quantos de vocês que estão aqui hoje já vivenciaram algo parecido ou estão vivendo esse tipo de sentimento, tá? Então, muitas mulheres, ao vivenciarem esse tipo de sentimento, o que acontece? Acaba que não entende o que acontece. E aí é aquele momento, né? Quando você não entende o que acontece, vem a culpa. Então, muitas madrastas relatam coisas como, poxa, parece que a minha energia muda, fiama, eu fico irritada sem querer, eu não quero encontrar, eu não quero ver, só de ver já me irrita. Eu já começo a ficar ansiosa dias antes da chegada, quando eu sei que vai chegar, eu já fico ansiosa. Meu relacionamento muda completamente, eu não consigo relaxar, eu percebo que o meu marido muda também. Quantos de vocês acham que o comportamento do marido muda quando o enteado chega, que o clima da casa muda quando o enteado chega? E isso, né, na verdade, enquanto muitas de vocês aí ficam se perguntando o que tem de errado comigo, né? O que está acontecendo de errado comigo? Mas hoje eu quero falar uma coisa muito importante para você, que talvez o problema não seja a criança. Eu tenho falado muito isso. Talvez seja o seu corpo, né? E isso eu vou explicar para você, que já aprendeu a sentir todos esses sentimentos quando a criança chega, tá bom? Então olha só, o nosso sistema nervoso, ele aprende, tá? Então experiências repetidas vão mandando mensagens pra gente. Então existe um pesquisador, inclusive, que ele é chamado Stephen Porges, tá? Ele é o criador da teoria polivagal. O que ele fala sobre isso, que vai explicar o porquê que você já sente aquele ataque cardíaco, aquela ansiedade, aquele ranço quando o seu enteado chega, tá? O nosso sistema nervoso, ele está o tempo todo tentando responder a seguinte pergunta, Step Mama: esse ambiente, ele é seguro para mim ou ele é um ambiente ameaçador?
Então o seu sistema nervoso está o tempo todo se fazendo essa pergunta. É por isso que nós alternamos aí entre o sistema de relaxamento e o nosso sistema de luta ou fuga, que é quando o sistema parasimpático ou o sistema simpático ativam, ligam e desligam. Então, nós estamos o tempo todo alternando em relação a isso. E o cérebro, ele vai aprendendo, né, como eu falo para vocês, tanto as coisas boas quanto as ruins, o cérebro vai aprendendo por repetição. Então, imagina uma madrasta que vive repetidamente tensão no final de semana, desconexão com o marido no final de semana, invasão de espaço, briga, sensação de exclusão, medo de conflito, perda do espaço de casal. Imagina que todo final de semana essas experiências se repetem de forma consistente, tá? E aí o que ela vai, o que o corpo, o que o sistema nervoso dela vai começar a associar? Chegada do enteado é igual a tensão emocional. Ela está vivendo isso, ela não está criando isso da mente dela, tá? Então ela está vivendo esse contexto, ela está dentro desse contexto. E aí, a grande questão que a gente precisa entender, e esse é o objetivo dessa live, é que muitas vezes, é que a questão aqui, na verdade, não é nem o enteado, né? Nós ancoramos isso, né? Existe um termo chamado na psicologia cognitiva que é âncora. Nós ancoramos situações, emoções a determinados contextos ou fatos. Por exemplo, lembra de você quando lá atrás, na sua adolescência, você tinha aquele affair, aquele paquera, né? Que você não sabia se ia dar, se não dá. E tinha uma música que lembrava vocês dois. E aí, com toda vez que tocava aquela música, você lembrava daquele traste lá do fulano, né? Então é exatamente isso. O que significa isso? Você ancorou aquela emoção, aquela sensação a um estímulo, que é a música, tá? Então, quando você ancora uma emoção a um estímulo, a gente fala que aquilo ali é um processo de ancoragem, tá? Então, eventualmente, quando escuta aquela música, o teu cérebro já puxa da memória aquele evento, aquele fato, com um traste lá do passado, tá bom? E dentro da sua casa, nos finais de semana, esse mesmo processo vai acontecer. Como você vivenciou vários momentos, várias experiências, o cérebro muitas vezes ancora. Então ele ancora o enteado passa a ser o estímulo às emoções e sensações ruins, tá? E não é sobre o enteado pessoa, não é sobre o enteado criança, não é sobre o enteado filho do seu marido. É sobre aquele símbolo, aquele estímulo que você associou a tudo isso que acontece na sua casa. Quando ele chega, não é culpa dele, mas é por causa dele. Entende isso? Tá? E aí muitas vezes o que acontece? Nós nos culpamos, primeiro de tudo, que a gente não entende, né, o porquê que isso tudo acontece, tá? E segundo de tudo, quando você começa a entender mais ou menos, né, dentro do que você chama aí de entendimento, com as explicações que você mesma dá, você se culpa porque você acha que eventualmente você é uma pessoa ruim, né, que você está sendo uma pessoa que está implicando, você está rejeitando uma criança. Então existe uma série de racionalizações que a gente faz a partir daquilo que a gente entende, né? Que é o nosso cognitivo ali funcionando, tentando explicar aquele comportamento que a gente tem para manter o nosso autoconceito positivo. Então uma mente saudável, ela procura manter o autoconceito positivo. Um ser humano saudável busca manter o autoconceito positivo. E é por isso que dentro da madrastidade, principalmente nesses estágios iniciais, a autoestima da madrasta vai lá embaixo, né? Por isso que de vez em quando rola uns posts aí no feed que eu coloco que a madrastidade é um contexto onde muitas mulheres autoconfiantes, fortes, seguras, podem se tornar, né, se ver de uma forma completamente desorganizada, né, psicologicamente falando, e se sentindo muito culpada e tendo comportamentos que ela mesma nem acredita que poderia ter tido um dia, tá bom?
E bom, voltando aqui ao nosso tema, o mais importante, o mais impressionante disso tudo é o seguinte, que tem muitas stepmamas que já começam a sentir todos esses sintomas antes do enteado chegar, sim ou não? Né? Tem muitas de vocês que falam pra mim, Fiamma, 2, 3 dias antes, só de eu imaginar, eu já estou ficando ansiosa, eu já estou ficando mal. Seu caso é um desses, stepmama? Me conta. Né? Então, por exemplo, na quinta, você sabe que vai chegar lá no final de semana, na quinta você já muda seu comportamento, tá? Na sexta-feira você já tá mais ansiosa, já tá com taquicardia, o teu humor já muda, você fica mais suscetível a brigar com seu marido, com seu corpo. Ele percebe isso também, porque muitas vezes vocês falam assim, Fiamma, meu marido muda no final de semana. E eu sempre pergunto, mas será que não é você que muda? E ele percebe a sua mudança e a partir disso ele muda também? Aí fica aquele negócio, né, da história do ovo da galinha, o que veio primeiro. Mas acontece é que essa dinâmica, essa tensão, né, você acaba que você compartilha com o outro. A gente pensa que o outro, ele só tem acesso àquilo que a gente fala. Mas a gente emite microexpressões, falas, que muitas vezes transparecem aqueles sentimentos que nós estamos vivenciando. E antes mesmo da gente abrir a boca, o nosso fofo, o nosso marido, o nosso parceiro, namorado, noivo, que já conhece o nosso jeito, ele já consegue ver na nossa cara, antes da gente abrir a boca, que a gente mudou. E aí o que ele faz? Ele associa, já associa também a chegada do filho. E ele também começa a fazer o quê? Interpretações distorcidas. Assim como você se culpa por sentir isso, você muitas vezes pode se julgar como uma pessoa má, insegura, imatura, o seu corpo muitas vezes também te julga pela mudança de comportamento, achando que você não gosta do filho dele, que você tem implicância, que você tem ciúmes de uma criança. Então são os dois aí fazendo julgamentos distorcidos acerca de situações que vocês não entendem muito bem. A Ju fala assim, minha enteada mora conosco e quando ela chega da escola meu humor já muda. Pronto, né? E aí, no caso da Ju, pode ser o seguinte, né? É a mesma situação que eu trago aqui, o estímulo. E esse estímulo vem o quê? Pode incorporar uma série de emoções. É o símbolo do cansaço, é o símbolo da sobrecarga, é o símbolo da responsabilidade. E olha, Ju, é importante você saber, e todas vocês saberem, tá? Que esse tipo de mudança, esse tipo de sentimento não acontece só com madrasta não, tá? Tem mães que vivenciam isso, tem mães que falam pra mim o seguinte, Fiamma, eu amo o meu filho, mas eu odeio a rotina da maternidade, né? Ter que cuidar, ter que educar, ter que brincar, isso tudo me exaure emocionalmente, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda isso, que isso não é uma questão exclusiva das madrastas, tá? A Rô fala assim, estou aqui para me preparar para amar e cuidar de 2 que virão morar conosco, estão ansiosos e não vejo a hora. Que maravilha, Rô! Que bom, que maravilha. Rô, não perca a semana da madrasta protagonista, tá? Quanto mais informação você tiver, quanto mais clareza você tiver da dinâmica que vai se estabelecer na sua casa a partir da chegada dos seus enteados, muito melhor para você, tá? Então não subestime a importância dessas informações, tá? Se inscreva na Semana da Madrasta Protagonista. No dia 1º de junho vão abrir as vagas da comunidade Novas Madrastas. Eu recomendo fortemente que você já comece a fazer tudo certo, depois se junte com a gente, tá bom? Diana fala assim, a mãe da minha enteada não faz tarefa da escola, não corta unha, atrasa 40 minutos para pegar na escola e a guarda compartilhada é dia com ela e dia com a gente, finais de semanas alternados, tá vendo? Então olha só o que a Di traz. A Di traz a realidade aí da maternidade de várias formas, né? Então não existe aquele negócio, né, que toda mãe ama, toda mãe cuida, toda mãe ama essa rotina, não existe, gente. Existem perfis, né? Perfis. Cada mulher tem um jeito, tem uma personalidade. Então,
muitas vezes aquela, por exemplo, eu era uma mãe extremamente cuidadosa, mas eu não era uma mãe de brincar muito, né? Era uma mãe de brincar ali, de carrinho, isso daí eu não curtia muito. E também não era uma mãe de ficar toda hora, né, agarrando. Minha linguagem de amor sempre foi serviço, então eu sempre servi, sempre cuidei, sempre fiz, né, comida, vai, incansável, leva menino, busca menino, traz todo mundo para minha casa. A minha forma de amar é essa. O Roberto já tem uma outra forma. O Roberto já é diferente. O Roberto ele já é grudado, grudento. Ele abraça, ele beija as meninas. Eu lembro inclusive que quando nós casamos, nós tivemos um problema muito sério. Por quê? Porque o meu filho, quando a gente casou, ele tinha 15 anos. E antes dele dormir, eu sempre fazia um leite para ele, né? Uma forma de cuidado que eu tinha com ele, forma de dizer, meu filho, eu te amo, né? Boa noite, eu sei que a gente criou isso, tá? E eu lembro que quando a gente casou, um belo dia, meu filho bateu lá, eu lá no quarto com o Roberto, e eu tô contando isso para vocês, porque isso pode acontecer com vocês em situação inversa, tá? Nesse caso era o meu filho batendo na porta, mas podia ser as filhas do Roberto batendo na porta e eu me incomodando. Então olha só, meu filho bateu na porta, mãe, eu tava lá trancada, mãe, o meu leite, eu tinha esquecido. E aí o Roberto ficou assim, falou, meu Deus, eu não acredito que ama um marmanjo, menino de 15 anos. Nossa, não, pulou lá no teto. E aí começou aquela discussão, começou aquela briga. E assim, ele falando, eu esperei, né, que eu gosto de pensar, eu gosto de refletir sobre as questões, não gosto de estar falando ali. Eu tipo assim, eu fui atropelada pela reação dele e eu queria, né, entender na minha cabeça, porque eu até fiquei, a reação dele foi tão intensa que eu, a princípio, cheguei a pensar que eu estava errada, né, e fiquei ali refletindo sobre aquilo. E aí depois eu pensei, né, comecei a fazer um comparativo entre eu e entre ele, e aí eu vi que o Roberto, ele era esse cara, né, que ele abraça, que ele beija, que ele fala que ama toda hora, mas ele não faz nada para as meninas. As meninas fazem tudo, inclusive ele adora ser servido. Adora pedir água, adora pedir coisa para as meninas. E eu já não, eu já era o quê? Uma pessoa que sirvo. Então, se eu não servisse, o que ia sobrar para mim no relacionamento? O que ia sobrar para o meu filho se eu não era aquela pessoa de estar muito agarrada, grudada, falando que ama toda hora? Como que eu ia comunicar o meu amor pelo meu filho? Então, eu conversei, expliquei isso para ele e conversei com meu filho também. E aí, botei uma regra, né? Falei, meu filho, ó, quando eu estiver com a porta fechada, você não vai lá bater na porta, né? Não vai lá bater na porta da mãe e pedir, porque quando estiver com a porta fechada, você não bate. Quando eu fechei a porta, acabou. Então, me peço que você tiver para pedir antes. E aí eu sempre lembrava, ó, tô indo pro quarto, você quer mais alguma coisa? Não, mãe. Então pronto. Então, assim, é uma questão de você ir organizando, tá? E aí tem essa questão dessa linguagem que a gente também tem que entender. Então, olha só. Mestra, a minha amiga, a Hannah falou assim, eu não tenho filhos e faço de tudo para dar certo. Acolho e acolhi na minha casa, porém, minha casa, minha regra, isso vale para todos. Tá certo, Hannah, tá? Isso não tem problema nenhum. A grande questão é o seguinte, né? A gente fala assim, minha casa, minhas regras. Mas a gente só não pode esquecer do seguinte, que é nossa casa, nossas regras. A casa não é só da Hannah. A casa é da Hannah e do marido da Hannah, né? Então a casa é do casal. Então não é a minha casa, minhas regras, né? A casa é dos dois. Então assim, os dois têm que estar conversando, têm que estar alinhados, né? E muitas vezes, por exemplo, 80% das regras, 90% das regras, seu fofo vai acatar numa maravilha, porque eles não querem ter problema com isso, desde que seja uma regra ali que ele acha que não vai de alguma forma prejudicar o filho dele. E aí é nesse momento que vocês vão ter que conversar, igual essa questão que aconteceu comigo, que eu contei aqui para vocês, né, que eu precisei explicar para o Roberto, mas aí eu coloquei, né, e conversei com o Roberto, conversei com o meu filho e ficou tudo entendido. Então todo mundo tem que ceder um pouquinho dentro desse contexto, né? Então os filhos, as crianças têm que ceder,
os adultos têm que ceder, né? Todo mundo tem que estar disposto a ceder um pouquinho para que esse sistema entre em harmonia novamente, tá bom? E aí, quando a gente estava voltando na questão da antecipação da ameaça, meninas, e por que muitas vezes vocês sofrem antes do enteado chegar? Porque o cérebro, ele não espera o sofrimento acontecer, tá bom? Então o cérebro, ele tenta prever o que vai acontecer. Esse processo é chamado de catastrofização. É uma distorção cognitiva. É quando você projeta um futuro catastrófico sobre aquele evento que vai acontecer ali no final de semana. Então seu enteado nem chegou e você já está passando na sua cabeça um filme desastroso sobre como vai ser. E Fiamma, como é que esse filme é construído? Esse filme é construído a partir de todas as experiências anteriores que você teve. No entanto, uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, que a gente manipula, de alguma forma, as nossas experiências. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles influenciam nas nossas emoções e, por conseguinte, no nosso comportamento, tá? Então, se eu já estou projetando catástrofe, o meu cérebro, ele não sabe aquilo, ele não faz a distinção entre o real e o imaginário. Por isso que quando vocês estão no cinema assistindo um filme de terror, quando vocês estão no cinema assistindo um drama, uma coisa que, embora seja fictícia, faz vocês terem taquicardia, faz vocês ficarem angustiados. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Então, se ele vê, ele associa aquilo ali automaticamente à ameaça e o teu corpo responde como se aquilo ali fosse real. E não é. Você está sentado no cinema. Da mesma forma acontece dentro da sua casa, tá? Então, da mesma forma acontece na nossa vida em geral. Isso daí pode acontecer quando você está indo para uma entrevista de emprego. Isso daí pode acontecer quando o seu enteado está indo para sua casa. Isso daí pode acontecer quando você está indo no segundo, no terceiro encontro. Você vai dando tom à sua experiência a partir da qualidade dos seus pensamentos, Stepmama, e isso é muito sério. E aí a pessoa fala assim, mas Fiamma, toda vez é assim? Sim, toda vez é assim, mas você não precisa ficar projetando esse cenário ruim. Assim como as circunstâncias, né, o nosso comportamento, ele é influenciado pelos nossos pensamentos e emoções determinam o nosso comportamento. A Amy Cuddy, que é uma psicóloga famosa, que já fez um TED Talks, que eu já compartilhei esse TED Talks com as meninas lá da comunidade Novas Madrastas, mostra que comportamentos repetidos, baseados em valores, independente do nosso sentimento, eles influenciam também a nossa forma de sentir e pensar dentro daquela situação. Então nós conseguimos fazer isso. E outra coisa também, é uma coisa da análise do comportamento. Né? Quando você sempre responde da mesma forma, independente, você não quer ter contato com a nova realidade, pode ser que as contingências do contexto mudaram e você não atualizou. Então, por exemplo, muitas vezes, né, você está naquela ali, não, é tudo do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito. Aí você se fecha, você fica 5 anos sem querer contato, sem nada, esquecendo que as pessoas mudam, que os contextos modificam, que as pessoas crescem, evoluem, a forma de pensar muda, então contingências mudam e por isso que a gente precisa sempre estar aberto, de prontidão, para verificar se elas já se atualizaram e se a gente não está simplesmente só reagindo a memórias do passado, tá bom? A Bia falou assim, na semana passada eu e meu esposo tivemos muitos conflitos por conta da minha enteada e agora estou com medo da chegada dela na sexta. Não sei como eu preparar para isso, tá vendo? Provavelmente, Bia, você tá agora o quê? Revisitando essa memória, passando essa memória na tua cabeça o tempo todo e é natural que você fique ansiosa. A tua ansiedade vai fazer o quê? Deixar você mais travada, mais suscetível a briga, conflito com teu esposo ou querendo ficar afastado. E aí você já o quê? Você já bloqueou uma oportunidade de aproximação e de criar uma experiência diferente. Então a minha sugestão é o seguinte, crie na tua cabeça um filme do que você quer que aconteça esse final de semana. Sabe o filme catastrófico que você viveu? Então,
crie um novo filme, principalmente com o seu comportamento, né? Você pensando, poxa, o que eu poderia ter feito nessa circunstância? Né? Como eu poderia ter falado com meu marido? Você está de fora agora, você vai olhar o filme como se você fosse uma diretora de cinema, você vai olhar e aí você vai pensar, como que eu poderia, né? O que eu poderia ter feito nessa situação? O que eu poderia ter falado para o meu marido aqui? Você vai repetir a cena, só que do jeito que você gostaria. Isso vai preparar você para eventuais mudanças no final de semana e vai te colocar num estado emocional muito melhor, muito mais cheio de recurso para lidar com essa situação, entendeu? Então, você repetir a situação do final de semana só te coloca no estado sem recurso, tá bom, Steph Mônica? E a culpa piora tudo, e muitas de nós sentimos muita culpa nesse momento, sim ou não? Quantas de nós, né? Sentimos culpa violenta e profunda. Eu lembro que como eu tive uma madrasta, né, que foi um contra-exemplo para mim de tudo que eu não queria parecer na madrastidade, eu ficava assim louca, porque eu sentia assim o meu coração por dentro dilacerada, mas por outro lado eu tinha esse filme de terror, que é o quê? Que era qualquer semelhança com a minha madrasta. Então eu me sentia extremamente culpada mesmo. E porque você pensa, né? Eu devia amar, eu devia ser mais leve, eu devia ter mais recurso, eu devia ter mais jogo de cintura. Poxa, para tantas mulheres é tão fácil, né? Eu vejo ali comentários de várias mulheres lá no meu feed falando, nossa, mas que drama! A madrastidade é uma maravilha, não precisa disso tudo. Né? E a única coisa que eu posso falar para essas mulheres é, poxa, parabéns, eu fico muito feliz pela sua experiência leve e fácil, mas infelizmente não é assim para todo mundo, né? E paciência, né? Paciência. E eu tô aqui para quem precisa de ajuda. Quem não precisa nem ficar aqui, né? Pode viver o amor, pode ser feliz, né? E não precisa nem estar seguindo perfil de madraça, porque o negócio aqui é tenso, a gente sabe disso. E aí o que acontece? Quanto mais, Stepmona, quanto mais você se julga, tá? Essa é uma coisa que você tem que entender. Quanto mais você se julga, mais ameaçado o seu sistema nervoso fica, tá bom? Por quê? Porque vergonha, a culpa, o auto-julgamento, eles vão aumentar a sua hipervigilância emocional, tá? A Bia fala assim, eu e minha enteada temos uma tradição de uma vez por mês ter um momento só nós duas, e seria nesse final de semana e eu estava pensando em adiar. Será que devo? Sim, perfeitamente, Bia. Com certeza. Bia, deixa eu te falar uma coisa. Dentro dessa estrutura familiar, é extremamente importante, altamente recomendado pelos maiores especialistas em famílias reconstituídas no mundo, que os subsistemas tenham tempo a sós juntos. Por quê? Quem é o ponto de tensão na família de vocês? O fofo. A chegada do fofo gera tensão no subsistema madrasta enteado. Então é muito importante que vocês tenham tempo só o casal, pai e filha, madrasta e enteado e a família toda junto, tá? Então dentro das famílias reconstituídas, esse tempo a sós é extremamente poderoso. Eu vou te falar para madrasta e enteada, esse momento ele é muito especial, porque quando o pai chega, o pai ele muitas vezes não facilita isso. Não é porque ele não quer não, tá? É porque o pai realmente ele é o ponto de tensão dessa triangulação. Então quando ele chega vai ficar ali madrasta e enteada disputando muitas vezes inconscientemente a atenção daquele homem. Então o melhor momento para você desenvolver vínculo com o seu enteado é quando está só você e ele. Então, por exemplo, eu tinha meus momentos com a Maria, com as minhas enteadas. Por quê? Porque eu lembro que eu buscava a Maria na escola, ela saía da escola umas 5h30, eu pegava a Maria na escola. Quando a gente pegava ela na escola, a gente passava direto na padaria, deixava ela comprar todas as porcarias ali que ela queria, adorava balinha, essas coisas. E eu deixava ela comprar. E ela tem isso. O pai dela, assim, né? Odiava esse meu comportamento. Porque Roberto é neurótico com alimentação, né?
Eu gosto de alimentação saudável, mas assim, ele é um nível acima. Eu gosto de me alimentar bem, comer bem, mas ele é um nível acima, né? Então assim, eu como doce. Então assim, dava doce pro meu filho. E eu sabia que ela comia doce na casa dela, porque a mãe dela dá doce, dá chocolate, a mãe dela compra caixas lá. Elas têm caixas de doce, de chocolate. Então, se a mãe dela fazia isso lá, eu não estava indo contra a regra nem do pai, nem com o meu marido eu me entendo, né? Com o meu marido eu ia me entender, mas eu não estava indo contra a regra da mãe. Eu estava fazendo algo, inclusive, que a mãe faz. Então, e isso é uma das coisas que a Maria hoje está com 17 anos, a minha piquichuta, que está desse tamanho aqui, e ela fala, nossa, Fifi, era tão bom aquele tempo, né? Que você me pegava para ir na escola, eu amava que a gente ia na padaria, ela fala isso, eu amava que a gente ia na padaria e eu comprava um monte de coisa e levava para casa. E todas as vezes que elas iam para casa também, quando elas chegavam nos dias de transição, terças, quintas e no domingos lá alternado, eu sempre tinha um chocolate, uma coisinha lá na gaveta, no criado mudo delas. Então isso são rituais que nós criamos. Aí, claro, depois que o marido chega, aí meu marido chegava 19 horas, o Roberto chegava 19 horas em casa, eu já tinha estado aquele tempo com ela e acabou, né? Aí ela grudada no pai e tá tudo certo, né? Mas eu já tinha plantado ali, eu já tinha feito ali a minha parte, né? Então, para vocês que moram com os enteados, é muito importante isso também, né? É cultivar esse momento aí separado. E outra coisa, lembrar para vocês, tá? Para vocês que ficam ansiosos com a chegada do enteado, que o enteado também pode estar em estado de alerta, assim como vocês, tá bom? Porque eu sempre falo isso, todo mundo sente dentro desse relacionamento, tá? Então, muitas vezes a criança também está ansiosa como você, a criança também está resistente à sua presença, muitas vezes a criança fala do lado de lá que não quer ir, que quer só ir quer ficar sozinha com o pai, quer fazer um programa com o pai. Vocês já vivenciaram algo assim? Eu vejo muito isso na clínica, né? E muitas vezes a madrasta leva isso para o pessoal sem entender essas dinâmicas, né? Então, como a gente passa por isso e a gente sabe que isso não tem a ver diretamente sobre a criança, é muito mais fácil da gente entender também que do lado de lá vai acontecer da mesma forma, porque a gente está falando aí de um sistema familiar, tá bom? Então a criança sente também. Então o enteado ele também pode se sentir deslocado, ele pode se sentir inseguro, ele pode se sentir confuso, ele pode ter medo de perder espaço. Por isso que muitas vezes ele fica hiper focado no pai, grudado no pai. Vocês já vivenciaram isso? Enteados que não desgrudam. Eu vejo vocês falando muito aqui, Fiamma, nossa, ela não desgruda, ela fica. Isso é uma fase, gente. Estágios iniciais de famílias reconstituídas, né, dessa estrutura do recasamento, é assim no início. A lua de mel é invertida, tá bom? A lua de mel é invertida. 10 anos lua de mel. 10 anos, tô brincando, né? Vocês vão ter as micro lua de mel, mas assim, a verdadeira lua de mel vem quando você supera todos esses desafios, tá? E muitas vezes pode demorar um pouquinho. Veriane, não é muito difícil. Calma aí. Não desespera, né? Já tá catastrofizando. Não é, né? Somos pessoas comuns, nos alimentamos, comemos as mesmas coisas, né? Respiramos o mesmo ar. Inúmeras mulheres já fizeram isso e você vai fazer também, tá? Não comece a ficar desesperada, tá? Não comece a ficar desesperada. Ó, isso é difícil, né? É desafiador também no primeiro casamento. Só que nós não temos curso sobre isso, nós não temos aula sobre isso. Ontem eu e o Roberto, a gente estava conversando no jantar, né? Que como seria diferente nessas escolas, né? Elas ensinassem algumas coisas básicas, né? Básicas sobre a vida e repetissem aquilo todo ano até a formação da criança, porque o cérebro aprende por repetição. Então não adianta você repetir uma coisa uma vez, você tem que repetir aquilo que você quer aprender de forma consistente, né? Repetir um conceito, repetir uma frase, repetir algo, escrever, repetir, porque o teu cérebro ele só aprende por repetição, né? Não fique desesperada, Veriane. Fique tranquila que vai dar tudo certo, tá bom? Confie em mim, tá? Vai dar tudo certo. E
E se a gente ensinasse, né, ia ser muito fácil. Por exemplo, última vez que eu fui em São Paulo, eu estive lá numa igreja, que lá eles me chamaram porque eles estavam refazendo, né? Achei incrível isso, eles estavam refazendo o curso de noivos e eles queriam uma consultoria, né, sobre famílias reconstituídas. E uma madrasta de dentro lá dessa igreja me chamou e nós fomos lá, e eu fui lá, né, nessa reunião, para explicar, para ajudar a criar esse curso de noivo, que é um curso de noivo hoje, um curso de noivo da igreja é uma coisa muito defasada, que não acompanha a realidade das famílias modernas, né? Então, assim, como nós não temos isso, a gente é pega aí muito no improviso, né? A Rafa fala assim, meu marido... Bom dia, Rafa. Meu marido falava que só iríamos em família. Hoje ele quer sair só com um filho. Né? Pode ter esses 3 momentos, tá, Rafa? Você chegou agora, eu tô falando que dentro das famílias reconstituídas é muito importante que exista um momento de cada subsistema, né? O seu momento com o seu enteado separado do momento do seu marido com ele, o seu momento com o seu marido e o momento de toda a família, tá? Esses momentos todos é importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, não só em famílias reconstituídas, tá? Mas em famílias nucleares também, né? Uma mãe que tem muitos filhos, né? Tem 4 filhos, né? Tem um momento ali especial com cada filho. Hoje já se fala muito sobre isso, né? Eu vejo. Se as mulheres têm muitos filhos, já vão meio que mudando um pouquinho. Mas isso é uma coisa importante que fortalece o vínculo de todos, né? A gente pensa que isso separa, mas não, fortalece, porque cada um consegue atender a sua necessidade emocional dentro do sistema, tá bom? E aí, qual que é a solução, Step Mamas, para a gente fechar o nosso raciocínio aqui, tá? Então, o que vai começar a mudar esse cenário, né? A solução não é você fingir, a solução não é você forçar, não é você se culpar. A solução começa quando a madrasta aprende a se autorregular dentro desse sistema, né? E uma das técnicas que a gente ensina lá na comunidade Novas Madrastas, essa que eu falei para vocês, né? De você criar um filme mental, isso é uma das coisas, né? Mas antes de criar isso, né? De você criar essa técnica, você precisa entender, você precisa ter consciência emocional, você precisa ter clareza para fazer uma leitura sistêmica correta, você precisa se preparar para os dias de transição, então você precisa aprender sobre isso, você precisa aprender a fortalecer a conexão entre você e o seu corpo, né? Aumentar a conexão do casal e, por conseguinte, aumentando a conexão do casal, aumenta-se a segurança emocional, tá? Então é tudo isso que você precisa criar, que você precisa fazer, ó. A Veriane falou assim: toda essa situação me consumiu tanto que estou com um quadro de ansiedade e depressão, tratando com terapia, mas é bem complexo. Veriane, te entendo perfeitamente, tá? Porque realmente você estava nesse contexto todo sem informação nenhuma, tá? E muitas vezes, o que a terapia vai tratar? A psicoterapia, ela vai te ajudar nos teus sentimentos, ela vai cuidar ali da ponta do iceberg, tá, Veriane? Mas ela não vai resolver a causa, tá? Porque, olha, eu não conheço especialistas em famílias reconstituídas aqui no Brasil, né? Nós temos muitas madrastas falando hoje na internet, mas falando, né, não são psicólogas, a maioria, e falando a partir das suas próprias experiências. Existem algumas psicólogas falando também, eu já vi, mas falando a partir das próprias experiências, isso é um perigo, né? Porque quando você pega a sua experiência e você torna aquilo ali num modelo e passa para o outro, isso daí é perigosíssimo, porque cada família é única, então não existe um modelo familiar fechado, né? Você precisa se tornar a especialista da sua própria família, tá? Então você tem que aprender sobre o seu sistema familiar e você vai desenvolver dentro da sua família aquilo que melhor funciona na sua família, tá? A sua família pode ser de um jeito,
na família da coleguinha vai ser de outro, não se iludam com isso, tá bom? Cuidado. Ah, eu sou super amiga da ex, a ex vai na minha casa. Ótimo, maravilha. Só que tem famílias que não vai ser assim. E não é culpa da madrasta, não é porque a madrasta é incompetente, é porque um relacionamento só acontece quando duas pessoas querem, gente. Não adianta eu querer ser amiga melhor, ser a best friend da mãe do meu enteado, se ela não tá nem aí pra mim, se ela me ignora e ela não quer papo comigo. Então, assim, ótimo que você faz isso, mas isso não é e não será a realidade de todas as famílias e vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. O que vocês precisam? Informação e clareza. Clareza para escolher o quê? Porque aquilo que vai melhor funcionar dentro da sua família, tá bom? E aí, é exatamente isso que nós trabalhamos dentro da comunidade Novas Madrastas, porque a transformação ela não acontece quando você entende somente, né? Ela vai acontecer quando você começa a viver essas relações com mais segurança, com mais clareza e mais consciência. A Veriane fala assim, deveria ter te encontrado antes. Veriane, as coisas não acontecem nem antes e nem depois. As coisas acontecem na hora certa, tá? Você pode tenha certeza absoluta de que você me encontrou na hora certa, tá? Vou te contar uma coisa, eu passei por um divórcio e hoje, né, eu entendo o porquê que isso aconteceu, né? Para eu estar aqui com você, tá? Então, muitos anos eu me lamentei de não ter conhecido as coisas antes, mas existe um propósito em tudo e a gente precisa estar muito conectado com isso, tá? Então você me encontrou agora, não existe nenhuma situação que seja irreversível, o seu quadro de ansiedade, a sua depressão, o quadro de ansiedade, a depressão que você, esse humor deprimido que você tem hoje, tudo isso tem solução, tá bom? Não fique triste, não fique lamentando, porque não existe nada que seja irreversível aí nesse quadro, tá bom, minha querida? Tá? Então, olha só, se vocês, a gente vai ficar por aqui, né? Já são 15 para as 11, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que tenha clareado um pouco aí a mente de vocês em relação a isso. Entendam que, né, o clima muda quando o enteado chega, mas não porque o enteado é ruim, e não porque você é ruim, e não porque a única solução da sua família é evitar contato com o enteado, é sair de casa, é fugir. Não é nada disso. É só porque o seu corpo ele está cansado de viver relações sem segurança emocional. E essa segurança emocional, Stepmamas, ela pode ser construída, tá bom? Isso é algo que a gente consegue construir, tá? Então não precisa decretar fracasso, não precisa achar que tem que fugir, que tem que divorciar, que tem que trocar de marido só porque você sente isso, tá? Você apenas ancorou esse estímulo ruim ao seu enteado e a chegada dele significa para você falta de segurança emocional, seu sistema nervoso interpreta isso como cenário de ameaça e só responde de forma coerente. Notícia boa, tudo isso pode ser resolvido, você consegue construir segurança emocional dentro desse mesmo contexto e é isso que nós vamos aprofundar dentro da Semana da Madrasta Protagonista. Por isso, se você não está inscrita, faça a sua inscrição. Essa semana, hoje faltam 6 dias. Segunda-feira que vem começa, né? Eu saio daqui de Guarajuba no sábado e segunda-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter a nossa aula de abertura da Semana da Madrasta Protagonista. Se organize para participar. Muitas mulheres que participaram falaram que foi um divisor de águas. Então se organize para participar. E depois da Semana da Madrasta Protagonista, teremos aí a abertura da turma, né, da nova turma da comunidade Novas Madrastas, que é onde a gente continua esse processo de aprendizado de forma estruturada e com o meu suporte, com o suporte de todas as outras Stepmamas que estão ali. Tá bom, meninas? Então eu vou sair daqui porque agora o sol abriu. Estava chovendo enquanto a gente estava aqui na live, agora o sol abriu. O Roberto está acompanhando aí a tábua de marés.
E ele falou que nós temos que ir andando porque a maré vai estar baixa ali meio de meia. Ele quer pegar essa maré baixa para ver as piscinas naturais, tá bom? Então eu vou andando, a gente continua falando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca lá nos stories, me manda mensagem no direct que a gente conversa, tá bom? Um beijo grande e obrigada pela participação de vocês.